Opa, e aí galera, suave? Hoje vim aqui para trazer um vídeo do Clã e Alcatéia sobre Teen Wolf, maiores feitos do Scott McCall. Mano, eu gosto muito de Teen Wolf, uma série que eu vi, acho que a primeira vez que eu vi, acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos, faz tempo. Primeira vez que eu vi Teen Wolf. Aí eu fui acompanhando na Netflix, eu fui acompanhando, sempre que lançava cada temporada, eu fui acompanhando e vendo. E acompanhei até o final da série. E também acompanhei o último filme aí que lançou. O último não, né? O filme que lançou. O último se tivesse outros filmes, mas eu vi aí o filme que lançou. Pra mim o filme é legalzinho. Não chega a ser incrível, mas é legalzinho. E a série é muito boa. Eu recomendo pra quem nunca viu que veja. Opa, Zé Felipe aqui, autor de Sobreviva, Apenas Sobreviva, e seja bem-vindo ao Clãs e Alcateias. Scott McCall talvez foi o alfa mais notável do mundo de Teen Wolf, sendo ele o primeiro lobisomem em 100 anos a alcançar o status de alfa de forma pura, Alfa genuíno. Um status que poucos podem alcançar. a vida de outro. Porém, esse não foi o seu único feito, e nesse vídeo eu te apresento os 5 maiores feitos de Scott McCall em Teen Wolf. Agora rapidão, agradecer o seu gostei, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Bom, agora vamos ao que interessa, né? Feito número 5, sair vivo de uma luta contra a besta de Gévaudan. Sebastian Veldt foi de longe o lobisomem mais poderoso da série, a besta de Gévaudan, uma criatura tão roubada, tão apelona, que até um cão do inferno se colocava em perigo ao enfrentá-la. Tipo assim, cara, a criatura mais forte da série poderia ser morta num confronto direto com Sebastian. E só isso já coloca a besta de Gévaudan em outro nível. E há ainda quem tenta justificar que o Deucalion é mais forte. Bom, de qualquer maneira, no episódio final da... Mano, que tenta... Caraca, quem vai por esse pensamento aí tá viajando bonito. Se o próprio Deucalion não teria chance, o próprio Deucalion não teve culhão pra ir lutar contra a besta, esse cara viaja. Na temporada, para ganhar tempo para sua Alcatéia, Scott e Leon enfrentam Sebastian nos túneis, uma luta que deu para nós uma ideia da distância entre o lobisomem normal, um alfa, né, e o poder de um legítimo lobo demônio. O Scott seria sufocado sem nenhum esforço pelo Sebastian, e isso só não aconteceu porque a Marie-Jean, a irmã do Sebastian, e a Alyson eram muito semelhantes. Há de se dizer que o Scott sobreviveu a um encontro com a besta 2 vezes, pois no ataque à escola de Beacon Hills, ele peita a fera sozinho e assegurou tempo suficiente para que os agentes chegassem para expulsar a fera. Feito número 4, unir as espécies. Talvez esse seja o maior diferencial dele, visto... Ele juntou, além dele ser um alfa, um lobisomem alfa, ele juntou um humano, não é lobisomem, humano, eu conto humano. Ele juntou lobisomem, humano, juntou uma banshee, juntou uma humana caçadora, eu conto os caçadores, não é uma espécie, mas a gente releva. Juntou uma humana caçadora, depois o Jackson também entrou, tem o Derek também, o Derek que se tornou um lobisomem evoluído, e no filme também se tornou um alfa evoluído. Deixa eu ver o que mais. Juntou uma Kitsune, já foram 6. Isso só que eu tô me puxando a memória. Além do Jackson, que é um híbrido de lobisomem e canima. O cara é brabo. O que a gente é apresentado nas primeiras temporadas, basicamente a relação entre lobisomens e caçadores é um banho de sangue que já dura há séculos. Mesmo com seus códigos e lemas, os caçadores são implacáveis, com o Gerard sendo seu maior expoente nesse sentido. O maluco simplesmente mata qualquer metamorfo sem dar a mínima pro que ele fez ou não fez. Isso mudou com a chegada do Scott ao mundo sobrenatural, muito porque ele nunca viu os agentes totalmente como inimigos. Sim, os caçadores sempre foram um pé no saco do McCall, mas ele mesmo queria fazer alianças, coisa que o Deucalion tentou no passado. No entanto, ele era mais inocente que o Scott. Por mais pacifista que o Scott fosse, ele não era arrogante como o Deucalion, que achava mesmo que o Gerard... Verdade. O Scott, ele tem um coração bom, mas ele não confia ao ponto de confiar no Gerard, que é um humano desprezível. O Scott foi mais sagaz que o Deucalion. Esse é o diferencial dele, porque se ele tivesse confiado no Deucalion, o Deucalion teria se transformado num ser sobrenatural tenebroso. Mas ainda bem que o Scott foi esperto e fez o que fez na série. Não vou contar. Eu não vou contar porque senão eu vou estar dando spoiler, mas vejam a série para aí vocês entenderem.
se importava com seus caçadores. Com a chegada de inimigos cada vez mais poderosos em Beacon Hills, tanto os caçadores como até outras criaturas com aversão a lobisomens viram no Scott um líder quando precisavam de ajuda. A própria Kira é uma raposa que, historicamente, são criaturas que não se dão nem um pouco bem com os lobisomens, devido à natureza instável dos lingantropos. Os caçadores deixaram sua caçada implacável a todo e qualquer lobisomem, entendendo a partir do Scott que alguns podem se controlar. O bando do Macaw mesmo é todo formado por diferentes espécies, o que deu a ele um grupo muito diversificado em habilidades e conhecimentos. No fim da série, o cara tinha até um cão do inferno como aliado. Número 3, derrotar. Caraca, pior que eu esqueci de citar isso. O cara tinha um fucking cão no inferno na alcateia dele. Brabo. O Deucalion sem se transformar nele. Beleza, quem presta atenção na série sabe que o maior medo do Scott era se tornar uma aberração como Peter, ou algo pior, se tornar como o Deucalion, um monstro completamente desprovido de qualquer senso de dever ou piedade, afundado em uma sede de poder e sangue. Ele temia tanto se tornar algo como o Deucalion, que foi muito por conhecê-lo que fez o Scott McCall se tornar tão altruísta e fixar o código de não matar como um mantra para toda a sua alcateia. Pra quem não sabe, cara, é por isso que ele evita matar, tá? Porque ele teme se tornar uma coisa no nível do Deucalion. Lembre-se que o Deucalion também era um pacifista, muito parecido com o Scott, e bastou ele matar um dos seus betas e pronto. O cara enlouqueceu e virou aquela coisa que a gente conheceu lá na primeira parte da terceira temporada. E falando nisso, esse é um dos principais feitos do Macaw, vencer o Deucalion sem se tornar como ele. Desde o momento em que o Scott se tornou um alfa, na verdade, desde que correu o boato que a Laura, um alfa Hale, tinha voltado para Beacon Hills, o Deucalion soube disso e estava partindo de volta para Califórnia. No entanto, ele soube que um jovem estava dando todos os indícios de que seria um alfa genuíno. E assim, ele completaria a sua alcateia perfeita. 2 alfas aprimorados, um alfa capaz de se fundir, um alfa evoluído, né? O Derek evoluiria uma hora ou outra, e um alfa genuíno. A alcateia perfeita. E mesmo contra uma alcateia de alfas, cara, e o Darak, fervendo de poder, Scott conseguiu derrotar os 2 inimigos e ainda se tornou um alfa genuíno. Numa das melhores cenas da série. E isso tudo sem derramar uma gota de... Sim, ele destruiu uma barreira de acônito, da barreira de Tramazeira, se eu não me lembro, se eu não me engano. Ele destruiu uma barreira de Tramazeira, venceu aquela... esqueci o nome dela, que ele mostrou ali, que tava com o olho brilhando, que ele até falou que tava fervendo de poder. Ela é uma bruxa que nem os druidas, ela é uma druida negra. Então, ele venceu ela e ainda conseguiu vencer o Deucalion. Brabo. Sangue. Número 2, voltar à vida ainda como um alfa. Mesmo Scott sendo um alfa e cercado de outros seres tão ou mais poderosos que ele, não é como se o cara fosse invulnerável. Na verdade, ele é o que mais se expõe. E uma hora isso iria cobrar o seu preço. Na 5ª temporada da série, Scott enfrenta um novo inimigo. Um grupo de quimeras criadas para serem um receptáculo da besta de Gévaudan. Sendo o Theo, a quimera é quase perfeita. Por não dar ouvidos aos avisos do Straio e deixando o Liam muito soltinho, muito afobadinho, Scott acaba isolado do seu bando, enfraquecido por acônito, numa super lua e pior, obrigado a enfrentar o seu beta, Liam, que inclusive queria tomar o poder de alfa dele para morder e salvar a Brayden, seu par romântico na época. Para que ele não fizesse a mesma cagada que o Deucalion fez no passado, Scott poupa a vida do Liam, mas é quase morto por ele, que só não termina o serviço porque a Brayden já havia falecido. Claro que isso não impede o Theo de finalizar o trabalho, rasgando e estripando o Macaw, que aparentemente morre. O feito aqui é que o Scott consegue voltar à vida com a ajuda da Melissa, sua mãe, e isso sem perder o poder de alfa, coisa que aparentemente é bem difícil, né? Pior que é verdade, pro lobisomem ter um nível de regeneração pra curar um ferimento que tá deixando ele à beira da morte, tem que ter uma centelha, um poder muito poderoso. Eu acho que pelo fato dele ser uma centelha de um alfa genuíno, que é uma centelha muito forte, contribuiu pra ele não perder a centelha dele. É o que eu acho. Visto que o Ethan e o Eddie perderam esse lado deles após serem derrotados pela Jennifer. Scott não, ele voltou como olhos vermelhos. Número 1, sobreviver à caçada selvagem. Pode parecer um feito pequeno, mas cara, o Scott conseguiu vencer uma força da natureza, a caçada selvagem. Os Cavaleiros Fantasmas, membros principais da caçada junto dos Cães do Inferno, são entidades sobrenaturais atraídas principalmente pelo caos e pela guerra. Sim, quando Scott, Alicent e Styles fizeram aquele sacrifício lá na terceira temporada,
temporada, eles começaram uma cadeia de eventos que vão culminar na caçada selvagem, sendo atraída para Beacon Hills. Bom, o ponto aqui é que com a chegada da caçada selvagens em Beacon Hills e o Douglas se tornando virtualmente invencível, praticamente não tinha como vencer essas criaturas. Assim, Beacon Hills inteira seria levada e ninguém jamais lembraria que eles um dia existiram. Ok, talvez aqueles que estavam mortos ou presos em outras dimensões e voltariam no futuro. Esses aí sim lembrariam do que aconteceu. Para isso, com o Garrett sendo o líder da caçada selvagem, ele tenta arrebatar toda a cidade de uma vez só, mas fracassa graças aos esforços do Scott e o seu bando, e é transformado em um cavaleiro fantasma, fazendo assim o Scott vencer não só um híbrido mutante, como uma força da natureza. Aliás, tu também acha que se a caçada selvagem não estivesse sob o domínio do Garrett, os Ghost Riders teriam vencido? Comenta aí. Pior que pensando aqui agora, eles teriam vencido porque eles só venceram por... Eles só venceram porque o Garrett, os Cavaleiros Fantasmas, eles levaram o Garrett e consideraram que só do Garrett ser levado já é uma coisa para deixar a caçada selvagem para ser anulada. Então, é o que eu acho. Não teria como derrotar se o Garrett não tivesse aparecido. Os Cavaleiros Fantasmas iam levar toda a cidade. E todos os protagonistas, né? E a história ia acabar ali mesmo. Na verdade, não ia ter nem história. O vídeo acabou por aqui. Ele já falou todos os feitos do Scott, que podemos concordar, sem dúvida. O Scott é um dos alfas, é o alfa mais brabo, pelo menos na minha opinião. Espero que vocês concordem que o Scott é o alfa mais brabo que tem. É o que eu acho. Mas espero que tenham gostado do vídeo, de eu reagindo ao vídeo dele. Talvez se ele lançar, caso ele demore para lançar vídeo, né? Mas quando ele lançar vídeo eu trago mais vídeos dele aqui pro canal. E é isso aí, falou, até a próxima.